Então, vou usar um slide reduzido que eu tenho aqui, tá? Para entrar, a gente viu, vocês já viram lá nos vídeos, até a parte do teorema de transporte de Reynolds, bem explicado, e conservação da massa. Então, vou entrar hoje na conservação do momento, certo? Então, deixa eu projetar aqui. Ok. Bom, então, vocês viram a conservação o teorema de transporte de Reynolds, que diz que a variação de uma determinada propriedade com o tempo para um sistema, ela resulta na variação de duas integrais. A variação com o tempo de uma propriedade vezes ρ dv, onde esse dv aqui é a derivada do volume daquele sistema, né? Mais a integral dessa propriedade vezes ρ vezes o produto da integral de VdA. Aí eu já pergunto a vocês, ficou claro esse produto vetorial VdA? Ficou claro para vocês o que é esse produto vetorial? Isso é crucial entender esse produto vetorial. Basicamente, trocando em miúdos, é o seguinte: na entrada, esse produto vetorial é negativo. Na saída, o produto vetorial é positivo. Trocando em miúdos, é isso, certo? Quando eu pego e substituo a minha variável maior, n, pelo momento p, minha variável menor, eta, é a velocidade, certo? Então, minha equação fica essa equação 1 que está aí embaixo. A variável é a variação do momento P com o tempo no sistema será a integral de V ρ dV, onde o primeiro V é a velocidade, o segundo é o volume, com o tempo, mais a integral de V vetor ρ V vetorial dA, certo? Veja que aí nessa segunda integral tem duas vezes a velocidade. A primeira delas é o vetor e na segunda é um produto vetorial com o vetor dA, certo? Só que a variação do momento com o tempo nada mais é do que a força. E quando eu falo força aqui, na verdade é o somatório das forças superficiais e das forças de campo, certo? Então a minha equação geral acaba ficando forças superficiais mais forças de campo é igual à integral da derivada com o tempo da integral no volume de controle de V ρ dV, certo? Mais a integral de V ρ V dA. Eu já vou tomar um tempinho agora para pegar esta equação aqui, certo? E levar ela para o meu quadro, porque eu vou usar ela daqui a pouco. Então, já vou copiar essa equação lá, tá? Então, vou inserir essa equação aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um local onde eu consigo. Cadê? Faz um tempinho que eu não entro aqui nesses. Será que aqui em operadores? Não, não é. Esse onde. Completamente.
Bom, não tem problema não, a gente faz 100 mesmo. Opa, não. Queria escrever, na verdade, era isso aqui. Fs mais Fb é igual a derivada com o tempo da integral. Aí, no caso, essa primeira integral não aparece o não aparece o volume de controle, ou, desculpa, não aparece o produto vetorial, é só rho dv, certo? Então, eu vou escrever aqui integral, cadê? Integral. Hum, volume de controle de V. Ok, esse V aqui eu queria escrever, eu vou escrever assim, para poder ficar claro, que é o volume, que é o eu já sei como é que eu vou fazer aquele operador. Vai ser aqui, quer ver? Pronto. É isso mesmo. Já sei. Pronto. Lembrei como é que eu faço. O que eu quero. Vai ser aqui. Operador. Aqui. Isso. V. Mas ainda não vai ficar do jeito que eu queria. O... Mas tá bom. Dá para entender o que eu quero. DV. Eu vou corrigir esses aqui também. Operador. Não. Digitei errado. FS pronto. E aí, aqui, Ctrl C, mais, Ctrl V, ou V, ou o operador aqui, a gente escreve isso aqui, V, ponto, e este operador aqui, DA, certo? Então, eu erguei aqui, ó. Então, só para vocês compararem, né? Eu tenho aqui essa equação, Fs mais Fb, derivada com o tempo de V rho dV, mais V rho V dA, certo? Então, vamos colocar lá para vocês compararem. Estou só colocando a mesma equação, só porque a gente vai usar daqui a pouco, ok? Perfeito. Então, voltando lá para os slides. Bom, essa é a equação agora para o momento, certo? Porque eu estou querendo agora usar não a massa, mas o momento. E aí, no momento, eu vou trabalhar com forças e não com conservação da massa, certo?
Só que, como eu estou falando de força, que é um vetor diferente da massa, as direções, os sentidos vão ter efeito. Então, eu preciso lembrar que eu posso ter que trabalhar, quando eu estou trabalhando coordenadas cartesianas, nas três dimensões, nas três direções, nos três sentidos, na verdade, né? Então, eu preciso lembrar que eu posso precisar escrever nas direções x, y e z. Tá? Então, eu posso ter que trabalhar com a equação da conservação do momento nas direções x, y e z. Ok? A equação da conservação da massa do momento, né? Pode ser melhor descrita. As forças da conservação de campo, elas podem ser descritas como sendo força de campo como sendo massa vezes gravidade. A massa ela pode ser descrita como densidade vezes volume. E a força de superfície, em geral, é pressão vezes área. Quando não for isso, é uma força de resistência, tipo um pino segurando uma peça, e a gente vai chamar de Rx, certo? Se for diferente disso, o problema vai deixar claro que é uma força diferente disso. Mas, em geral, é pressão vezes área ou uma força de resistência que segura um objeto. E aí, para a gente entender melhor isso, a melhor forma da gente fazer é aplicar, certo? Aplicar. Então, por isso que eu gosto de chegar logo nesses exercícios aqui, para a gente aplicar essas equações, ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício diz o seguinte: água escoa em regime permanente através de um bocal de mangueira de incêndio, né? O que é um bocal é uma redução, né? Vem a mangueira, tem uma redução que é para aumentar a pressão. Na verdade, não é aumentar a pressão, aumentar a velocidade, né? E aumentar o alcance desse jato de água, certo? Então, a mangueira tem diâmetro interno de 75 milímetros e a ponta do bocal tem diâmetro de 25 milímetros. A pressão manométrica da mangueira é de 450 quilopascal e a corrente de água, deixando o local, é uniforme. Na saída do bocal, a velocidade da água é de 36 metros por segundo e a pressão é manométrica, ou desculpa, é atmosférica. Determine a força transmitida pelo acoplamento entre a mangueira e o bocal, ou seja, a força necessária para segurar esse bocal junto à mangueira, né? Porque tem um acoplamento para segurar o bocal com a mangueira, ok? Então você tem ali as informações, tem o diâmetro da mangueira, o diâmetro do bocal, tem a velocidade que a água sai lá na saída do bocal, ok? E quer saber qual tem a pressão na mangueira e tem a pressão na saída também, porque ele diz que é a pressão atmosférica, né? Se a pressão atmosférica, a pressão manométrica, obviamente, será zero, certo? Porque a gente sabe que a pressão manométrica é a pressão dada menos a atmosférica, mas a pressão atmosférica menos a atmosférica vai dar zero, ok? Então, veja só. Vamos para minha equação, né? Minha equação, ela diz o seguinte, ó, forças superficiais mais forças de campo é igual a essa primeira integral, onde as coisas variam com o tempo, mais essa segunda integral aqui, certo? Então, eu vou destrinchar cada termo dessa equação para poder resolver o problema. O primeiro termo dessa equação trata de forças superficiais. Quais são as forças superficiais? É pressão vezes área nas entradas e saídas, certo? E uma força ou forças de resistência, que são as forças que seguram objetos caso tenha essa necessidade, certo? O problema diz que tem uma mangueira e tem um bocal. Então a água chega pela mangueira e sai pelo bocal. Então eu preciso calcular pressão vezes área na entrada, que é na mangueira, e pressão vezes área na saída, que é no bocal. São as forças de pressão vezes área que existem, certo? Então eu tenho pressão vezes área na mangueira, pressão vezes área no bocal. Está chegando água pela mangueira e está saindo pelo bocal.
O que eu preciso saber aqui como essas forças atuam, ou seja, a favor ou contra o movimento, e, em relação a isso, se elas são positivas ou negativas, ok? Para a gente entender se essas forças são positivas ou negativas, o melhor exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: imagine que a gente está todo mundo dentro de uma sala e aí, por um acaso do destino, ocorre um incidente, certo? E aí todo mundo precisa sair dessa sala por qualquer que seja o motivo, né? Deixa eu... Eu vi agora aqui que está com uma seta errada. Eu corrigi isso aqui. Ah, certo? Então, a gente precisa sair dessa sala, né? Imagina essa cena, né? Quando a gente tenta sair, aí você imagina a sala cheia lá, todo mundo vai sair, a porta é estreita. Por mais que seja uma porta de auditório, em relação à quantidade de pessoas que tem dentro da sala, ela é estreita. Para essa porta, né? No momento que a gente chegar na porta, todo mundo ao mesmo tempo, vai haver um estreitamento e aí vai acontecer esse afunilamento, esse engarrafamento. As pessoas que estão dentro da sala vão forçar a saída e quem está na sala vai acabar sofrendo essa pressão. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem está chegando ajuda o movimento ou empurra quem está na porta, pressiona, certo? De forma que, fazendo comparação com a água que está na mangueira, ela pressiona no sentido do movimento. É a água que está chegando, ela pressiona no sentido do movimento. Então, a água que chega, o material que chega, o fluido que chega, pressiona no sentido do movimento. E nesse caso, vamos imaginar que é o sentido positivo do movimento, certo? Então, nesse caso, como eu estou abordando aqui, que esse sentido que eu escolho aleatoriamente e arbitrariamente, que esse é o sentido positivo do movimento, então, esse sentido positivo do movimento está sendo ajudado por essa água que está chegando. Veja as condições. A água que está chegando, ela está no sentido de ajudar o movimento. E eu estou escolhendo arbitrariamente que aquele é o sentido positivo, certo? Então, essa minha força superficial, né? Ela vai, porque eu estou adotando esse critério, eu vou escolher aqui chamar de P1A1 ser positiva, ok? Agora, e a água que passa, já está lá na saída do bocal? Essa água ajuda ou atrapalha o movimento? Na experiência de vocês aí. Pode usar o mesmo exemplo da gente tentando sair da sala. Atrapalha. Por quê? Porque atrapalha. Repete a pergunta, professor, por aí. Na experiência do que a gente acabou de exemplificar aqui, usando o mesmo exemplo, a gente tentando sair da sala, certo? E aí comparando com a água que está saindo lá da mangueira, pelo bocal e tal. A água está tentando sair da mangueira de incêndio pelo bocal. Essa água que já passou, que está lá saindo do bocal, ela atrapalha ou ajuda o movimento desse conjunto? Ela vai ajudar por causa da energia cinética, do momento, a energia cinética acumulada nela. Ela já está depois do bocal, ela vai ajudar o movimento? Não, porque eu acho que tem redução de área, né? Aumento de pressão. Mas ela já saiu do bocal.
Professor, mas eu imaginando essa água como o fluido que ela não vai estar, teoricamente, puxando o que tá passado do bocal, vai estar puxando o que está no bocal, não? Eu não imagino que ela atrapalhe, mas Você já viu um acidente? que tipo, professor? Qualquer acidente no meio da rua. Certo, já. O que é que acontece? O que é que as pessoas fazem? Se acumulam. Engaveta. Aí você acha por exemplo, imagina uma situação dessa, a gente tem um incidente, você acha que o pessoal que já escapou da morte vai ajudar ou vai atrapalhar? Atrapalhar. Entendeu? Vai atrapalhar. E no Brasil é pior ainda, porque no Japão, pelo menos, o cara vai para longe, né? O cara escapa da morte, vai para longe, depois é que ele procura saber o que aconteceu. No Brasil, não, o cara fica na porta, que é aquele que quer ver de perto o defunto. Ele não quer ver de longe, não. Ele não quer saber pelo jornal, não. Ele quer ser o primeiro a ver e filmar. Né? No Brasil, o cara passou da porta e já se vira. Não quer nem saber se as Torres Gêmeas tivessem caído no Brasil, tinha morrido 3 mil, não, tinha morrido 30 mil. Porque o povo tinha ficado na porta e tinha morrido também. É impressionante. O brasileiro consegue ser mágico nessas coisas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: depois que o pessoal passa, eles ficam na porta. E o fluido, do mesmo jeito, ele está ali. Ele vai exercer uma pressão contrária ao movimento, porque ele vai estar atrapalhando o fluxo. Entendeu? Nesse caso, atrapalhar o fluxo é exercer uma força no sentido contrário do movimento, que aí a gente está dizendo aqui que é o fluxo, que é a força negativa, porque a gente está dizendo que o fluxo é no sentido contrário, certo? Não é porque está atrapalhando o movimento, é porque está atrapalhando o movimento no sentido contrário do eixo que a gente escolheu, certo? Porque se eu estiver atrapalhando o movimento, mas se esse atrapalhar for no sentido positivo do eixo, a força vai ser positiva. Compreende? Tem todo um contexto, você tem que somar as duas coisas. Porque se eu atrapalhar, mas se eu atrapalhar no sentido positivo, a força vai ser positiva, porque eu tenho que fazer tem que olhar para o sentido, não, como é que chama? Para o vetor como um todo, certo? Então, cuidado para você escrever para você escrever escrever corretamente o sinal, certo? Então, aqui, nesse caso, eu vou ter P2A2 negativo. Ok? Então, P2A2 negativo. Perfeito? Além disso, tem uma terceira força superficial, que é a força de resistência que segura que é o acoplamento entre a mangueira e o bocal. É exatamente essa força que segura o bocal e a mangueira, certo? Que eu vou chamar de RX. E nesse caso, não tem problema se eu escrever ela positiva ou negativa, porque como é que eu vou calcular? No final, o sinal dela vai aparecer no resultado, certo? Então, eu vou escrever ela positiva mesmo, e se ela estiver errada, se ela for negativa, no final ela vai aparecer o valor correto negativo, ok? Não tem força de campo, FB aqui é zero, por quê? Porque eu estou considerando que até para facilitar os cálculos, que minha mangueira está sendo segurada na posição horizontal, não está na vertical, certo? Além disso, mesmo que tivesse na vertical, como eu não tenho informações sobre o peso, etc., eu não vou complicar minha situação deixando uma incógnita que eu não conheço, certo? Então, não vou considerar, por enquanto, as informações sobre gravidade. Portanto, FB será zero. Além disso, a leitura do problema diz que a água que chega passa, não tem acúmulo de água. Se não tem acúmulo de água, também não mudam informações como densidade. Portanto, não varia, nada varia com o tempo. Se nada varia com o tempo, essa primeira integral, não é a integral que é zero, mas ela não varia com o tempo. Portanto, ela toda ali será zero.
Ok? E aí, a segunda integral, na verdade, ela não é uma integral. Ela é uma integral para cada entrada e uma integral para cada saída. Como você tem uma entrada e uma saída, na verdade, elas são duas integrais, certo? E aí eu vou descrever cada uma dessas integrais. Existe um jeito bem fácil de você não errar. Eu sugiro a vocês fazer do mesmo jeito que eu vou fazer aqui agora, até vocês ganharem confiança para adiantar ela e escrever direto. Mas, por enquanto, eu sugiro vocês fazendo do jeito que eu vou fazer agora aqui, certo? Vejam que ela é composta de uma velocidade, vetor, mais a mesma integral que vocês faziam na conservação da massa, ρ-VdA. Né? Velocidade multiplicado por ρ-VdA, onde esse VdA é o produto escalar de VdA. Certo? Beleza. Então, o que é que eu faço? Como eu já, teoricamente, sei fazer ρ-VdA, eu vou separar. Eu vou fazer primeiro vetor. Como é que eu faço primeiro vetor? A velocidade não está chegando, a velocidade da água está chegando. Veja, a água que está chegando, ela está no sentido do movimento. E eu escolhi esse sentido do movimento, nesse exemplo, como sentido positivo do movimento. Então, essa velocidade de chegada, V1, é positiva. Certo? Então, vou escrever V1 positivo. Certo? E aí, eu coloco até entre parênteses eita, calma aí. Entre parênteses, o resultado de ρVA do jeito que ele vai sair. Se eu fosse fazer conservação da massa, como é que eu fazia? ρVdA, eu olhava o produto escalar VdA é uma entrada. Se é uma entrada, esse produto escalar é negativo. Lembra que a gente aprendeu isso lá na conservação da massa? Então, se é negativo, isso aqui vai dar negativo, e aí é só ρ. Não tem segredo, não tem que pensar muito, não. Isso aqui é automático, mecânico mesmo, certo? V1. Mas eu não sei se a velocidade é positiva. Você não disse que a velocidade era positiva? É. Mas o produto escalar é negativo, porque isso é uma entrada. Ah, não, mas... Ah, não, é uma outra coisa. Esqueça. Não é isso que eu quero conversar com vocês agora. Certo? E aí? Mais, eu vou escrever mais aqui. Olha, mais, vou repetir só para escrever V2. Aí agora, quem é que vai ditar o sinal aqui agora? É o sinal que vai aparecer aqui agora, é o sinal da velocidade 2. Eu vou até escrever já V2 aqui. V2. Mas quem vai ditar esse sinal é o sinal de V2. Que é quem? Positivo ou negativo? Vamos olhar. A velocidade que passa do bocal é positiva ou negativa? A gente tem a tendência de escrever negativo. Professor, mas... Oi. Repete porque esse ρ V1A1 dentro do parênteses está negativo? Lá na conservação da massa, a gente viu que esse VdA é um produto escalar. E aí lá a gente viu que é o seguinte. Na entrada, o vetor dA aponta para fora e a velocidade aponta para dentro. Esse ângulo de 180 graus para um produto escalar, o resultado é -1. Por isso que na entrada é sempre negativo. Na saída, o vetor dA aponta para fora e a velocidade também aponta para fora. O resultado do cosseno é 1. Então, é sempre positivo. Então, o produto escalar na entrada é sempre negativo e na saída é sempre positivo. Certo? Para não errar, é só usar essa regra. Entendi. Nas entradas, sempre negativo, nas saídas, sempre positivo. Ok? Então, essa velocidade, gente, na saída, ela será positiva também, porque ela continua no mesmo sentido, ela não muda de sentido. A não ser que você tenha uma curva de 180 graus no tubo. Mas nesse caso não é o que acontece. Do jeito que a mangueira vem, o bocal continua. Ok? Então tá aí o sinal positivo. Só que na saída, aqui, por ser uma saída, este sinal é positivo. Então, ρV2A2.
Aí você tem uma diferença, né? Porque o sinal é positivo, certo? O sinal aqui é positivo, né? Ok? Alguma dúvida até essa linha aqui de raciocínio? Não, professor, tranquilo. Perfeito. Aí vamos lá. Nessa linha de raciocínio, eu vou copiar para a linha de baixo, porque vai sumir um termo aqui, certo? Vai sumir um termo aqui, que é o seguinte. Ele fala que a pressão 1 a 1 tal, é 450 kPa, se eu não me engano, manométrico. Só que a pressão 2 é atmosférica. Se é atmosférica, qual é o valor dela? Zero. É zero. Então isso aqui vai sumir, certo? E aí eu vou passar esse P1 a 1 para o outro lado. Negativo, lógico. Né? Ok? Deixando agora minha equação já no ponto de calcular o Rx. O que eu preciso? Velocidade na entrada, na mangueira. Densidade da água eu conheço. A área, eu sei o diâmetro, portanto, não tem muita dificuldade de achar essa área. Velocidade na saída, velocidade na mangueira eu não conheço. Velocidade no bocal eu conheço, é dado do problema. A área eu conheço, porque eu sei qual é o diâmetro. E densidade da água eu também conheço, é uma coisa conhecida. Pressão eu conheço e área eu também conheço, porque eu conheço o diâmetro. Eu não conheço a velocidade, é a única coisa que eu não conheço. Como é que eu faço para achar essa velocidade? A velocidade na mangueira. Como é, Será professor? que dá para achar? Como é, professor? Pode repetir? Como, Pedro? Pode repetir a pergunta? Eu não conheço a velocidade na mangueira, certo? Eu conheço a velocidade no bocal, conheço a área do bocal, porque eu conheço o diâmetro, conheço a área da mangueira, porque eu conheço o diâmetro, e conheço a pressão na mangueira, também conheço a pressão fora, né? Porque é a pressão atmosférica. Aí o que eu preciso agora é achar a velocidade na mangueira para poder achar a resistência, que é o que ele pede. Existe alguma forma de eu calcular a velocidade na mangueira com as informações que eu tenho para poder achar a resistência? Professor, Oi. dá para usar a vazão? Vazão Sim, volumétrica? sim, V2A2, V1A1, né? isso. Que vem de onde isso? V2A2 igual a V1A1. Vem de onde? Eu sei que vem da vazão volumétrica, mas a vazão volumétrica vem de que conceito? Que a gente já viu. Lá de conservação de massa, né? Conservação da Tá bom? massa, certo? Só para vocês lembrarem, a conservação da massa, né? Ela diz que a derivada com o tempo, deixa eu ver aqui, derivada com o tempo da integral no volume de controle de ρ dV mais a integral no volume de controle de ρ V
dA ela é igual a zero, certo? Se você tiver um um estado permanente, que é o caso aqui, né? Você tem um estado permanente, a primeira integral é zero, então você vai ter ρVdA igual a zero. Como a densidade é constante, você vai ter VA igual a uma constante, certo? Então, V1 a 1 igual a V2 a 2, né? Então, você vai poder escrever que V1 a 1 igual a V2 a 2. V1 a 1 é igual a V2 a 2. E com essas informações, você vai poder achar a velocidade que falta e substituir lá em cima, certo? Então, eu não vou fazer essa operação matemática até para vocês terem com o que se divertir também depois, né? Ok? E substituir e achar o valor de Rx. Simples assim. Ok? Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Então, vamos em frente. Deixa eu voltar aqui. A próxima questão diz o seguinte: água entra em um cotovelo redutor, né? De 180 graus, ou seja, ele tem o formato, ele vem e ele volta, né? Então ele entra, ele vem numa direção, ele faz 180 graus e volta para a direção original. Com velocidade média de 1,5 metros por segundo e pressão manométrica de 300 kPa. Na saída, a pressão manométrica é 50 kPa. E os diâmetros das seções de entrada e de saída do cotovelo são 0,25 metros e 0,05 metros, respectivamente. Qual é a força requerida para manter o cotovelo estacionário? Certo? Veja que é bem fácil de distinguir quando é questão de conservação da massa e de conservação do momento. Quando é questão de conservação da massa, ele fala em vazão, no máximo ele fala em velocidade diária. Né? Quando é questão de conservação do momento, ele é bem nítido. Qual é a força, certo? Ele vai dizer assim, o que é que precisa para manter, né? Ele não, ele fala em pressão, certo? Então, ele deu velocidade média, né, que ele chega, ele deu a pressão tanto na entrada como na saída, deu os diâmetros de entrada e saída e deu e pede a força para manter o cotovelo estacionário. Primeira coisa que eu quero que vocês façam aí, ele deu velocidade média de chegada e deu os dois diâmetros. Acha outra velocidade aí, por favor. 1,5 na entrada, diâmetro 0,25, diâmetro de saída 0,05. Aí vocês acham a velocidade de saída. É só usar V1 a 1 igual a V2 a 2. Lembre-se que é o diâmetro, portanto, vocês têm que fazer π d1 ao quadrado sobre 4 e π d2 ao quadrado sobre 4.
Professor, esses slides ainda não estão no CGA, né? Não, vou pôr daqui a pouco. Ok? Se vocês fizeram aí, deve dar isso aí, se minha memória aqui não. Meu cálculo de cabeça aqui não estiver errado, deve dar isso aí. Professor, Oi. não seria negativo, não? Porque. Negativo por quê? Por que você está usando sinal? Não, porque um sinal não é positivo, só que ele tem um tubo que faz ele voltar os 180 graus e fica ligado. Não, mas na conservação da massa você não usa sinal, não. Ah, então tá bom. Pensei que na velocidade também eu precisaria usar. Você só usa sinal quando for um vetor, mas na conservação da massa não tem vetor. Porque é um produto escalar, né? Lembra? VDA é produto escalar. E aí o produto escalar não resulta vetor. Não, entendi. Ok? Eu fiz isso aqui porque esse aqui eu vou colocar os valores só para a gente. Bom, vou copiar a equação da conservação do momento. Já vou até copiar também esse aqui. Certo? Então, a equação da conservação do momento, forças superficiais mais força de campo, derivada com o tempo, certo? Quais são as forças superficiais? Vamos lá. O problema fala que tem a equação, que tem a água está chegando, né? Está chegando, veja, a água está chegando, né? Na entrada e está saindo. A diferença agora é que ela não tem um sentido único, né? Ela chega por aqui e sai por aqui, certo? Então, a chegada dela, vamos fazer aqui, ela está chegando da esquerda para a direita, tá? Para ficar mais fácil vocês compreenderem. E eu estou adotando que o sentido positivo é da esquerda para a direita, ok? Então, nesse caso, minha primeira força superficial P1A1, que é a força, certo? Vai ser positiva, por quê? Porque esse fluido que está chegando está ajudando o movimento no sentido positivo do eixo. Olha o combinado. Está ajudando o movimento. Quem está chegando está ajudando o movimento. Beleza, está assim. E está ajudando no sentido positivo. Perfeito? Por isso que P1A1 é positivo. Certo? Entenderam? Todo mundo concorda que P1A1 é positivo? Beleza. P2A2 será positivo ou negativo? Primeiro, P2A2, aqui embaixo, está ajudando ou atrapalhando o movimento? Já está depois do tubo. Atrapalhando. Pergunta é, está atrapalhando. Beleza, está atrapalhando. Esse atrapalhar, veja, se está atrapalhando, o fluxo é para lá, ele agora está atrapalhando. Se ele está atrapalhando da esquerda para a direita. Só que esquerda para a direita é o sentido positivo do eixo, perfeito? Então, P2A2 será positivo também. Certo?
Veja como aqui agora P2A2 passa a ser positivo pela configuração do sistema. Como o ângulo é de 180 graus, atrapalhar aqui acaba sendo positivo. A força é positiva porque o sentido positivo do eixo transformou ele em positivo, embora para o sistema ele é negativo. Mas em termos de força, ele se tornou positivo. Certo? Professor, tem Percebe como isso? repetir? Entendi, Tem. não. Veja só. Você concorda que P2A2 atrapalha o fluxo? Sim, Pronto. Esse atrapalhar, se o fluxo agora. O problema é que tem um ângulo de 180 graus. O fluxo não é para lá, na saída, para a esquerda? Pode deixar o microfone aberto para responder. O fluxo não é para a esquerda? sim, Se o fluxo é para a esquerda e ele atrapalha, então atrapalhar é da esquerda para a direita, correto? certo. Então, se é da esquerda para a direita, qual é o sinal dele? Positivo. Negativo. Pronto. Entendeu? Positivo, porque está indo no sentido positivo do eixo. É assim que você olha. Para não errar, é só fazer desse jeito. Certo? E aí eu vou escrever RX positivo, porque eu quero que seja positivo, depois eu vejo se ele é positivo mesmo ou não. Ok? Agora vamos para o V1, Rho V1A1, o V2 é Rho V2A2. Certo? Primeiro V1. O V1 é positivo ou é negativo? Só o V1. O V1 está chegando. Você concorda que o V1, quando chega, ele é positivo, porque ele está vindo no sentido positivo mesmo, da esquerda para a direita? Sim. Perfeito. V1 é positivo. Só que Rho V1A1 é negativo, por quê? Porque é uma entrada. E o produto escalar das entradas é negativo. Então, V1, Rho V1A1 fica desse jeito mesmo. V1 positivo, Rho V1A1 negativo. Certo? Vamos para o V2 agora. V2 é negativo ou é positivo? Positivo. É positivo? Olhe para o. Lembra onde é que o V2 está? Ó, o V1 entra, aí ele vem, sai, e aí o V2 está saindo aqui, ó. Está saindo para esquerda. A esquerda, da direita para a esquerda, é o sentido positivo ou negativo do eixo? Negativo. Ele tá contrário ao movimento. Então, V2 é negativo. Tem que olhar sempre, lembrar sempre de olhar o vetor V2. E aí, Rho V2A2 é uma saída. Não importa se essa saída é positiva ou negativa, é uma saída. Certo? Tem que fazer bem essa distinção. É meio confuso no início, mas depois vocês vão se habituar. Certo? E aí, Rho V2A2 é negativo. Então, você acaba ficando com isso aí. Tá? Aí, agora, eu vou copiar aqui embaixo para pegar esse termo aqui, trazer para cá, e aí vou escrever tudo negativo. E aí, obviamente, que RX vai ser negativo, né? Está na cara aqui que RX vai ser negativo, porque todos os termos são negativos. Certo? Então, eu vou copiar. Esse aqui eu vou colocar os valores apenas para a gente. Veja, Rho é 1000 menos 1000 vezes a velocidade 1 ao quadrado. A velocidade 1 é 1,5, né? 1,5 ao quadrado. Deixe-me ver aqui os valores direitinho.
0,25, certo? E a área, então, aqui, π vezes π vezes o diâmetro ao quadrado, 0,25 ao quadrado, dividido por 4, não é isso? Então, isso aqui me dá o primeiro termo, menos 1.000, segundo termo. Deixa eu ir. Opa, não devia ter feito isso. Deixa eu apagar isso aqui que eu vou olhando em cima. Menos 1.000, deixa eu... Não. Menos 1.000 vezes... A velocidade é 37,5. ao quadrado vezes π vezes o diâmetro ao quadrado zero vírgula 0,05 ao quadrado dividido por 4 menos a primeira pressão, acho que é 300 quilopascal e a outra é 50, né? Então eu vou só copiar esse termo aqui. 300.000 vezes, aqui é 0,25, menos 50.000 vezes esse termo, certo? Aí é só vocês acharem o valor dessa equação, ok? Então você vê que esse valor daria... Geralmente é o que acontece em 180 graus, a força acaba sendo toda concentrada no sentido contrário do fluxo, certo? E é normal isso, né? É muito difícil você ter configurações já pensadas para 180 graus, porque já exercem uma força bem maior sobre esses sistemas, certo? Alguma dúvida? Só parece um pouco confuso, né, professor? Esse monte de detalhe para poder esquematizar Mas a fórmula. isso aqui você exercitando, você acaba pegando uma prática que você vai fazer isso tão automático que nem vai sentir. É por isso que eu estou fazendo com calma aqui para vocês poderem ter essa tranquilidade, sabe? Deixa eu ver aqui uma coisa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo. Perfeito. Ok. Vamos lá. Então, olha só. Vamos ver se dá tempo de terminar esse terceiro aqui. Um gás escoa em regime permanente através de um tubo poroso aquecido
de área de seção transversal constante igual a 0,3 metros quadrados. Então, veja só, é um tubo, ele tem entrada e saída, só que, além de ser esse tubo com entrada e saída, ao redor dele ele é todo poroso e ele vai escapando, né? Ao redor dessa tubulação, vai escapando esse gás, certo? Então, entra uma quantidade, sai uma quantidade aqui na frente, mas sai um pouco por essa tubulação porosa. Na entrada do tubo, ok, Levi? Na entrada do tubo, a pressão absoluta é 300 kPa, a massa específica é 5,3 e a velocidade média é 225 metros por segundo. O fluido que atravessa a parede porosa sai em uma direção normal ao eixo do tubo com vazão máxima de 25,2 kg por segundo. Na saída do tubo, a pressão absoluta é 180 kPa e a massa específica é de 2,4 kg por metro cúbico. Determine a força axial do tubo sobre o tubo. Certo? A força axial é a força no eixo. Né? Então, vamos lá. Primeiro, como você tem uma entrada e duas saídas, porque é uma saída lá na frente e a saída porosa, você precisa identificar todas as informações. Na entrada, na primeira entrada, ele diz, como ele diz que a área de seção transversal é constante, 0,3 metros quadrados, você sabe a área na entrada, a área na saída 2 lá no final. Você sabe a densidade na entrada, sabe a densidade na saída, sabe a velocidade de entrada e sabe a massa, a densidade, desculpa, a vazão máxima de saída, que é o produto da densidade vezes a velocidade vezes a área. Certo? Então, você pode usar essas informações para achar o que falta de informações na saída. Né? Para isso, você vai precisar usar as informações aqui. Deixa eu começar aqui, questão 3. Para isso, eu vou buscar aqui essa equação da conservação da massa, certo? E aí, veja só, nessa questão aqui, eu tenho uma entrada e duas saídas. Então, o que eu vou pegar é usar a conservação da massa inicialmente, certo? Só que eu vou, a partir da conservação da massa, eu não vou fazer V1 a 1, porque eu não tenho densidade constante. Então, eu vou ter que escrever ρ V1 a 1, ρ V2 a 2, certo? E nem é ρ1 V1 a 1, ok? Então, eu vou escrever cada um das integrais, né, relacionadas a isso. E aí eu vou escrever da seguinte forma. Menos, né, aqui, ó, menos. Por que menos? Porque é a primeira entrada. ρ1 menos ρ1 V1 apesar de eu escrever maiúsculo, é só para identificar bem o V, porque o V desse equation parece um V minúsculo, parece um ni, né? Ok? É só para ficar claro. Então, deixa eu só trazer aqui logo. Pronto. Aí deixa eu só trocar aqui. Vou só trocar e eu explico o que é cada um desses. Prontinho. Aqui vai ser positivo. E também vai ser positivo. Bom, o primeiro é negativo porque é uma entrada. Os dois seguintes são positivos porque são saídas. É aquela coisa do produto escalar, né? Entrada, negativo. Saída, positivo.
O que é que eu estou chamando de 1? É a entrada mesmo. 2 é a saída porosa, os tubos porosos. E 3, a última saída lá. Eu vou usar esses números sempre, certo? 1, a entrada. 2, o tubo poroso. E 3, a última saída lá. Ora, ρ1, V1 a 1. Vamos ver o que é que eu tenho de informação sobre isso. ρ1 é a densidade na entrada. Está dado aqui no problema. É 5,3 kg por metro cúbico. V1, 225 metros por segundo. A1, 0,3, show de bola. Eu tenho as 3 informações. ρ2, V2, A2. Eu não tenho essas informações. Cadê? Eu não tenho, mas eu tenho isso aqui, ó. 25,2 quilos por segundo, que é o produto dos 3. Um vezes o outro, vezes o outro. Certo? Então eu tenho essa informação. ρ3, V3, A3. Eu tenho ρ3 e tenho A3. O que eu não tenho é V3, mas eu posso achar V3 com essas informações que ele deu. Certo? Então vamos lá. ρ1, V1 a 1, 5,3, 225, 0,3. Então, eu vou para cá. 5,3, 225, 0,3. Só que negativo, né? Certo? Mais. Aí o produto ρ2, V2, A2 é 25,2. Certo? E finalmente, aqui eu tenho 2,4, 0,3, o que eu não conheço é V3. 2,4, 0,3 e V3, que eu não conheço. Certo? Isso tudo é igual a 0. Né? Então, aqui eu vou ter... cadê? 25,2 menos 225 vezes 0,3 vezes 5,3. Não, tem uma coisa errada aqui. Não, peraí. Vinte e cinco ponto dois, 225, 5,3, 0,3. Tem alguma coisa aqui que não está certa. 0,3, 25,2. Não. Então tá certo, é porque isso aqui é... Sim, tá certo. É isso mesmo, é 225 vezes 5,3 vezes 0,3 menos 25,2, que já tem que passar para o outro lado, tá certo? Dividido por 2,4 dividido por 0,3. 461,9, arredondando, certo? Então, V3, arredondando, dá 461,9. Estava esquecendo que tinha que passar para o outro lado da igualdade. V3 dá igual
461,9 metros por segundo. Ok? Então, essa é a velocidade 3. Agora eu tenho todas as informações nos 3 pontos. Só que ele quer achar a força axial do fluido. Essa força axial é a força ao longo do eixo. E aqui a gente tem que lembrar o seguinte. A força que atua no eixo X, ela não será influenciada pelo fluxo que acontece nos poros. Certo? Então, quando eu for aplicar essa força em X, eu não preciso me preocupar com o fluido que está saindo nas direções que não são X. Certo? Então, vou aplicar a equação da conservação do momento, essa aqui, ok? Na direção X. Vejam, mesma equação, né? Então, vou ter P1A1 positivo, porque, veja, estou chegando da direita para a esquerda, estou adotando que esse é o sentido positivo. Menos P2A2, porque não é um ângulo de 180 graus. Então, continua no sentido da direita para a esquerda o fluxo, só que o fluido que já passou está atrapalhando, portanto, está no sentido da direita para a esquerda. Certo? RX, que é o que segura. V1 está chegando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, então é positivo. ρV1A1 é negativo porque é uma chegada, né? V2 será positivo porque ele continua no mesmo sentido, da esquerda para a direita. E ρV2A2, não, aqui não vou, aqui é 3, né? Eu vou chamar de 3 só para ficar com a mesma numeração, tá? Vocês tinham entendido, né? V3A3 é na mesma. ρV3A3 é saída, portanto, é positivo também, certo? Então, aqui eu tenho essa mesma questão. Aí eu vou copiar aqui para baixo. Aí eu vou voltar lá só para confirmar. Ó, eu tenho pressão 180 pascal na saída, quilopascal na saída, 300 na entrada. Portanto, eu tenho P1A1 e P2A2 positivo e negativo. Ou valores, né, nítidos. Então, vou copiar para lá. Lembrando que, veja só, P1A1 era positivo, passa a ser negativo. P2A2 era negativo, passa a ser positivo, né? Ok? Só para a gente não esquecer. Então, você tem agora... Vou apagar tudo aqui. E aí eu vou ter V1, ρ, V1A1, só que negativo. Então, menos, né? Então, vamos lá, resgatando. Na entrada, o valor é 225 da velocidade. A densidade é 5,3. Então, 5,3 vezes, né? Velocidade ao quadrado. Então, você tem velocidade ao quadrado, 225 ao quadrado, ok? E a área 1 é 0,3, né? Aí, no ponto 3, qual é a densidade? Aqui é positivo, né? Qual é a densidade? É 2,4. A velocidade a gente calculou 461,9. ao quadrado. Vezes 0,3, né? Menos P1, aí P1 é 300 quilopascal, 300.000 vezes 0,3, mais
180 quilopascal, 180 mil, vezes 0,3. Então, com isso, você vai encontrar o valor da sua resistência. Certo? Veja que essa questão tem um detalhe. Apesar de ter fluxo na direção que não é a direção de cálculo, que é a x, mas esse fluxo não interfere nas forças do cálculo de x. Se eu pedisse para calcular a força na outra direção, eu precisava conhecer mais informações sobre essa outra direção para calcular esse somatório de forças lá. Ok? Tranquilo assim, gente? Alguma dúvida sobre essa questão? Eu fiz com calma as 3 questões, exatamente porque é a primeira, mas esses slides tem mais 5 questões, se eu não me engano. Na próxima aula eu vou continuar. Essa semana eu quero ficar só em conservação do momento. E aí na próxima semana a gente chega à conservação de energia, aí entra na equação de Bernoulli, certo? Para a gente poder ir engrossando o assunto até o dia da prova. Ok? Beleza, professor. Ok. Então, gente, boa semana. Eu vou postar essa aula e também os questionários para vocês já irem se divertindo. Certo, professor. Boa noite, viu? Até mais, gente.